irmãos, é com satisfação que nós estamos aqui para fazermos uma breve reflexão acerca dos ensinamentos do Cristo. É com muita alegria que a gente se coloca a serviço para aprender, buscar o entendimento e poder compartilhar as lições que o Mestre Maior nos trouxe. Ele que esteve conosco há mais de 2000 anos, nos deixou inúmeras lições para nos auxiliar na nossa jornada. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco de uma de suas lições, que é o amai-vos e instruí-vos. A espiritualidade nos diz que a quantidade de mundos varia ao infinito. Ou seja, nós não podemos contar a quantidade de mundos que existe. Esses mundos que o Cristo mesmo falou. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A espiritualidade diz que não só a quantidade, mas as características desses mundos. Porque eles existem para atender à necessidade da população que ali está vivendo para que ela se desenvolva. Mesmo com toda essa variedade, a espiritualidade diz que, para nós, para efeito didático, ela classifica esses mundos em 5 categorias, que são elas: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. A Terra, este planeta no qual nós habitamos, é um mundo de provas e expiações. Ou seja, nós estamos ali bem próximo do começo. E justamente por estarmos no começo, próximo ao começo, sendo um mundo de provas e expiações, nós encontraremos aqui muitas misérias. Nós vamos encontrar traições, tristezas, dores físicas, dores por perdas de entes queridos. Tudo isso são características de um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque aqui nós estamos sendo provados, nós vamos e voltamos, desencarnamos, voltamos para viver novas lições e nós estamos expiando erros cometidos, que é o perdão divino, é a oportunidade que nós temos de voltar e corrigir erros que cometemos. E todas essas situações que nós vivemos aqui, elas nos causam tristeza, sofrimento, nos causam muita angústia. Mas nós não precisamos sofrer tanto assim. O sofrimento, ele é parte da nossa jornada, mas nós podemos passar por eles de forma mais amena. E para que isso aconteça, nós precisamos acreditar na justiça divina. Nós devemos refletir, buscar o conhecimento, nos instruirmos para entendermos que Deus é justo e bom e Ele quer o nosso bem. E tudo que a nós acontece é para a nossa evolução. Se nós conseguirmos ter esta consciência, nós vamos passar pelos sofrimentos de uma forma mais tranquila. Um exemplo é um atleta. Vamos falar um atleta que vai participar de uma corrida de velocidade. Esse atleta, estamos no início do ano e no final do ano ele participará desta competição. E ele quer ir bem, quer até, se possível, ganhar. Quer estar entre os primeiros. Então, o que é que ele vai fazer? Desde o início do ano, ele já começa os treinamentos. Ele vai se preparar para chegar bem, chegar com capacidade para competir de igual para igual com os outros competidores e buscar a vitória. Mas durante esse período, durante o treinamento, ele corre o risco de ter lesões, ele vai sentir o cansaço físico, o cansaço psicológico. Quando ele sentir tudo isso, ele se lembra do porquê que ele está fazendo isso. Qual o sentido de estar passando por esse sofrimento? Ele lembra que é a competição da qual ele vai participar e que ele quer ir muito bem. E é justamente por isso que ele está treinando. Nesse pensamento, ele encontra forças para continuar.
Ele encontra as energias das quais ele precisa para poder continuar tentando, treinando e resistindo às dores para alcançar o seu ideal. É justamente assim que nós devemos pensar. O nosso prêmio, quando do nosso desencarne, é sermos alguém melhor. E todas essas situações pelas quais nós estamos passando são para nos melhorar. É um plano divino para a nossa evolução. E resistindo a essas dores, passando por elas, aprendendo as lições, nós estaremos melhor quando da nossa partida do que quando chegamos. Ou seja, nós teremos evoluído um pouco mais. E essa evolução é o nosso prêmio pelas dificuldades pelas quais nós estamos passando. Não obstante, há irmãos que não pensam assim. Há irmãos que ainda não foram tocados e não conseguem compreender. Eles não se perguntam por que é que estamos aqui. Outros nem acreditam na reencarnação. Muitos desses irmãos que só acreditam nessa única existência, eles acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo. Por isso, eles vivem apenas para desfrutar daquilo que a Terra tem, vivem uma vida de festas, e outros vivem apenas para acumular bens materiais, acumular riquezas. Esses irmãos que vivem dizendo que a vida é uma só, muitos deles dizem ainda assim: eu vou comer, eu vou beber, eu vou aproveitar, porque quando eu morrer eu não levo nada. De fato, o bem material que ele tiver o direito aqui na Terra, que ele conquistar, ele tem a posse temporária. Mas quando ele desencarna, o bem material fica. Porém, todo o conhecimento que ele adquirir pertence a ele e segue com ele na sua jornada. É a parte evolutiva que ele tem. Esse conhecimento segue para que ele possa continuar a sua evolução do outro lado da vida. Mas esses irmãos que não pensam nisso, pensam só em gozar a vida, em acumular bens, à medida em que o tempo vai passando e eles vão envelhecendo, chega uma determinada hora da sua existência em que eles começam a sentir um vazio. Eles começam a perceber que tudo que fizeram foi em vão. Todas as festas pelas quais participaram, todo o bem material que conseguiu acumular, nada disso preenche um vazio que eles ainda têm. E é para uma situação como esta que o Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí nós podemos perguntar: o que é o jugo que o Cristo quis dizer? E o fardo? Que fardo é esse que ele fala que é leve? Porque quando nós falamos em fardo, nós temos a ideia de algo pesado. A própria palavra fardo já traz em si para nós a ideia de algo muito difícil de se carregar. Mas o Cristo, ao dizer isso, a espiritualidade nos explica. O jugo, que é suave, é a observação e a vivência da lei de amor e caridade. E o fardo é a própria lei. Ou seja, o jugo e o fardo é a lei de amor e caridade e a prática dessa lei no dia a dia. A partir do momento que a gente começa a praticar, a gente toma conhecimento da lei, começa a praticá-la, nós vamos percebendo que não tem esse peso que a gente imagina. Mas onde é que está essa lei? Como podemos encontrá-la, ter acesso a ela? O Cristo, quando esteve entre nós, ele nos disse muitas coisas, nos trouxe muitas lições. Mas muitas coisas ficaram ininteligíveis para nós. Por quê? Porque éramos criança ainda. Éramos muito imaturos. Nós não tínhamos sabedoria, conhecimento moral, nem espiritual, para entender tudo o que ele tinha para nos dizer. Então, ele nos disse o que foi possível,
disse algumas coisas em forma de código e teve coisas que ele não nos disse. Mas ele disse o seguinte: se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu pediria ao meu Pai que vos envie um Consolador, e este ficará com vocês por toda a eternidade. Esse Consolador, ele viria para nos trazer mais lições. Então, desde a vinda do Cristo, o tempo se passou e a humanidade foi amadurecendo de forma religiosa, teve o seu amadurecimento moral, e na década de 1850, a humanidade já estava apta a receber novas lições do Cristo. Já estava apta a entender tudo o que ele disse para que ela entrasse num novo processo de aprendizado. Então, na década de 1850, a espiritualidade começou um novo processo educativo com o homem. Sim, ela começou um novo processo educativo no contato com a humanidade, porque ela já mantinha contato com os seres encarnados muito antes de Cristo. Só que nós não estávamos preparados para entendê-las. Então, a partir de 1850, iniciou-se um novo processo. E o ser encarnado que ficou responsável por transcrever essas informações para nós foi Allan Kardec, que, por intermédio de psicografia, nos trouxe 5 livros que nos traz inúmeras lições e explicações acerca dos ensinamentos do Cristo. Nos traz também ensinamentos que o Cristo não pôde nos dizer, porque, de novo, nós éramos muito imaturos. Então, a partir de 1850, nesse novo processo, nós recebemos inúmeros materiais que explicam as lições do Cristo e nos trazem novas informações. Como, por exemplo, nós temos os livros de André Luiz, que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, que nos conta como que é a vida no mundo espiritual. Era a lição que o Cristo não podia nos dizer e não nos disse. Ficou para agora. Então, nós temos uma fonte inesgotável para adquirirmos as informações com relação à nossa vida espiritual, para que possamos aprender a nos amar, a nos instruir. Esse processo que começou na década de 1850 perdura até hoje e vai continuar ainda por um longo período, porque a cada dia nós temos novos irmãos fazendo psicografias de livros que vêm nos instruir acerca de inúmeras situações que nós temos agora condições de aprender para que possamos melhorar a nossa conduta. Com essas informações, com os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, as explicações acerca dos ensinamentos do Cristo, nos dá agora condição de vivermos melhores, de compreendermos o que são as leis divinas. Como que essas leis funcionam? Qual a influência dessas leis nas nossas vidas? Por que é que nós temos a necessidade de passar por tais situações? Nós podemos pegar esses ensinamentos, aprender com eles e entender qual é o melhor proveito que nós podemos tirar de toda a situação pela qual a gente passa. Nós vamos entender que a cada instante Deus está nos enviando lições, está nos dando oportunidades para que nós possamos amadurecer, oportunidades de aprendermos e nos tornarmos espíritos melhores. Apesar da evolução pela qual a humanidade passou, ainda temos muito o que fazer. Nós temos que aprender muito sobre o convívio social. E os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, eles nos falam de como nós podemos viver melhor. Eles nos trazem inúmeras lições de como nós devemos viver em sociedade, como sermos melhores, como nós devemos melhorar a nossa conduta. E nos melhorando, nós estamos também melhorando a sociedade. Somente o conhecimento é que vai nos auxiliar para que nós possamos ser espíritos melhores.
nós podemos até começar sem ter nenhuma instrução, mas chega um determinado momento que os ensinos que os Espíritos nos trouxeram são fundamentais para que a gente possa dar passos maiores, para que a gente possa entender o nosso papel na sociedade, entender aquilo que nós devemos fazer. Então, busquemos o conhecimento, busquemos os ensinamentos, para que nós possamos nos instruir e assim nos tornarmos espíritos encarnados melhores e possamos colaborar com a evolução do nosso planeta. Neste momento, agradecemos ao Pai pela oportunidade de mais uma vez falar sobre os ensinamentos do Cristo, fazer uma reflexão acerca daquilo que o Cristo nos trouxe. Que essa reflexão possa tocar o maior número possível de irmãos e que todos nós possamos fazer a mudança na nossa vida, de buscarmos mais o conhecimento e evoluirmos com a graça e o amparo do Pai e da espiritualidade maior que nos ilumina e nos guia por toda a jornada. Que assim seja.